Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, verso 1. Diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo que estamos aqui nesse lugar de culto, Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que nessa hora, o seu Espírito, Pai, use a minha vida. Venha também convencer, trabalhar na mente daqueles que estão ouvindo essa palavra, essa mensagem. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos ser ensinados pelo Senhor nessa manhã, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Toda distração, toda obra espiritual maligna, Senhor, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. E que as mentes estejam prontas e ativas para aprender do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema desse mês é oração e jejum. Hoje eu vou falar um pouco sobre oração. Como nós vemos aqui, os discípulos pediram para Jesus para poder aprender. Eles queriam aprender a orar. Ensina-nos a orar, Senhor. A gente sabe, irmãos, que a oração é uma coisa que existe em todas as religiões. Todas as religiões, todo tipo de visão, quer filosófica ou religiosa, existe a prática da oração. Oração é expressar em forma de palavras, pensamentos também e palavras. E essas palavras são emitidas através de petições, súplicas, agradecimento, adoração. E isso é geralmente dirigido ao Deus verdadeiro e àqueles que supostamente são deuses. Existem orações feitas a santos católicos, existem orações feitas a guias em centros espíritas, existem orações feitas a homens, no caso antepassado, pessoas mortas que já morreram. Mortes já morreram é redundância, né? Não tem mortos que viveram, né? Pessoas mortas que já não estão mais entre nós. Existem orações feitas a ídolos, orações feitas a coisas na natureza. Então, existem oração em todo tipo de corrente religiosa ou filosófica. Eu sei que, se nós falarmos de oração aqui para os irmãos vão ter muitas experiências a contar sobre a vida de oração que vocês cultivam e eu cultivo. Mas nós precisamos dar respostas bíblicas para esse aspecto da vida com Jesus, que é a oração. Nós precisamos aprender de Deus como é orar, qual a experiência de orar, o que isso acarreta na nossa vida com Deus. Será que orar é importante? Será que a oração deve ser cultivada? Devemos gastar horas orando, dias, meses? Vamos aprender algumas coisas aqui. Primeiro eu quero ir lá na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Timóteo fala sobre aqui alguns tipos de oração. Primeiro tópico dessa mensagem é tipos de oração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta,
e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo aqui falando a Timóteo, ele fala sobre alguns tipos de oração. Essas palavras aqui que Paulo fala a Timóteo, não é o mesmo tipo de oração. São orações, mas orações feitas de maneira diferente. Por exemplo, ele fala aqui deprecações. O que é uma deprecação? A palavra é deese, significa tornar conhecida uma situação específica. Deprecação é você levar a Deus, você se ajoelha, ou você fica em pé, ou você vai para um canto, e lá você vai fazer uma deprecação. O que é isso? Você vai gastar tempo de maneira específica sobre um pedido, ou 2 ou 3 pedidos. Mas você vai ter que gastar tempo somente falando de um assunto relacionado àquele. Por exemplo, você tem uma deprecação a fazer a respeito de uma pessoa na sua casa que você já não sabe mais o que fazer para resolver aquilo. Uma deprecação é você ir para o quarto, ajoelhar e gastar tempo de maneira específica somente com aquele assunto. Você não vai orar sobre nada mais. Você vai orar somente sobre aquilo. Isso se chama deprecação. Ele fala sobre um outro tipo de oração aqui. Orações, deprecações e orações. Mas deprecação não é uma oração? É uma oração. É um tipo de oração. E a oração em si? Oração é falar com Deus, expondo diversas situações ou pessoas de maneira geral. Por exemplo, você vem aqui num dia de oração e nós vamos orar de maneira geral. Vamos orar por vários assuntos diferentes. Naquele dia nós vamos orar sobre vários assuntos. Nós vamos orar sobre o país, sobre a igreja, sobre os irmãos, sobre a nossa família. Naquele dia você pode também se separar num canto específico e fazer uma deprecação. Você vai gastar tempo ali sobre uma coisa específica, sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém. O que mais Paulo fala para Timóteo? Deprecações, orações e intercessões. O que é uma intercessão? A palavra euteuxis significa entrevista, se interpor diante de Deus para pleitear uma causa própria ou por uma causa de alguém. É o tipo de oração que mais demonstra amor. É o tipo de oração que mais demonstra falta de egoísmo. Porque você vai gastar tempo se colocando diante de Deus por uma outra pessoa. Isso eu fiz muito por meu pai e por minha mãe. Eu intercedi muito por eles. Por meus irmãos também. A minha esposa intercedeu muito por mim e pelos meus filhos. A intercessão é um tipo de entrevista mesmo. A intercessão você se interpõe. Por isso que é inter. Você se interpõe. Você se coloca diante de uma pessoa, diante de Deus por uma pessoa que às vezes não está nem aí para Deus. Interceder é você se colocar diante de Deus por ímpios, por vizinhos, por pessoas que estão às vezes maltratando você, por pessoas que estão perseguindo você. Você intercede. A pessoa está muitas vezes falando mal de você, está perseguindo você, está roubando você. Um sócio às vezes que você tem. Você intercede diante de Deus por ele, para que Deus faça uma obra na vida dele. Diante de Deus na cruz, Jesus intercedeu por nós. Jesus intercedeu pelos pecadores. Jesus se colocou literalmente como advogado diante de Deus por nós. Irmãos, temos que dar graças quando temos intercessores. Os pastores da igreja precisam urgentemente de intercessores. Pessoas que se colocam diante de Deus, para que tenhamos graça para pregar,
para que tenhamos saúde para continuar a nossa vida com Deus, para que tenhamos de Deus uma vida verdadeira, uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida verdadeira para poder levar a verdade de Deus a todas as pessoas. Então é necessário, muito necessário, que hajam pessoas fazendo intercessões. Que outro tipo de oração Paulo fala para Timóteo? Ações de graças. Esse é um tipo de oração que visa agradecer. Ações de graça é o tipo de oração que a gente coloca diante de Deus, agradecendo pelo que Ele é na nossa vida, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida, agradecendo a Deus pela saúde que Ele tem nos dado, agradecendo a Deus pelo bem da vida, pelo emprego, pelo dinheiro que Ele supre na nossa casa, pela comida que todos os dias o Senhor dá, pelo oxigênio que temos para respirar. Nós temos muitos e muitos motivos para levantar mãos santas, sem ira nem contenda, e fazermos ações de graças ao Deus que vive para todos sempre. Essa é uma oração que deve sempre ser feita, sempre ser feita. É uma oração que deve sempre ser feita antes de comer. Os crentes estão perdendo o costume de orar antes de comer. Precisamos sempre cultivar essa atitude de orar com ações de graças antes de comer a primeira comida ou colocar a comida dentro da nossa boca. O outro tipo de oração que a gente vai ver lá na primeiro livro de Samuel, capítulo 1, texto bem conhecido de todos os irmãos, mas eu só quero ver alguns versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu quero ler os versículos 10, 13, 15 e 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 diz assim: Ela, pois, falando de Ana, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 13: Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Verso 15 e 16. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Que tipo de oração é essa aqui? Súplicas ou rogo? Rogar, suplicar. Que esse é um tipo de oração diferente das outras. A súplica ou rogo é aquele tipo de oração que é acompanhada geralmente de jejum, humilhação, choro, tristeza, amargura. É um tipo de oração em que a pessoa muitas vezes está de cabeça baixa. É uma oração que geralmente é feita quando a pessoa está debaixo de muita tribulação. É um tipo de oração que às vezes a pessoa não tem força para levantar as mãos. Tamanha dor e sofrimento que ela está sentindo do que ela está passando. O caso de Ana. O que Jesus fez na cruz ali foi uma súplica em forma de intercessão pelo sofrimento que ele estava passando na cruz. A súplica é um tipo de oração que vai existir muitas vezes na nossa história como crente. Haverá tempo na nossa vida de crente que nós teremos que aprender a desenvolver a súplica. Não vai ser sempre que a sua vida vai voar de vento em popa. Seu barco não vai o tempo todo navegar em águas tranquilas. Haverá tempos que as enfermidades baterão na nossa porta. O desemprego, a luta, a falta de recursos no nosso bolso. Haverá aquele tempo que parece que estaremos sozinhos ou sozinhas.
E precisaremos desenvolver a prática da súplica. O sorriso como que se desaparecerá do nosso rosto. Não sentiremos essa alegria toda, que muitos falam, é só glória na minha vida. Não. Haverá o tempo da súplica, do choro, do lamento, da dor, de ver alguma coisa acontecer que não nos deixará feliz. E Deus nos ensinará a suplicar. Será o momento de descer, irmão. Será o momento de aprender a jejuar, se humilhar. Descer à casa do oleiro, para lhe reconstruir o vaso quebrado. Não é fácil suplicar. É o tipo de oração mais difícil de fazer. Porque muitas não teremos força para orar. Como Ana. Qual outro tipo de oração? E esse é o último tipo que eu falo. É o clamor. Ou brado. O clamor ou brado. O clamor ele pode ser executado ou brado em várias situações. O clamor é gritar mesmo. A palavra bradar é tocar uma trombeta. Ela deriva de trombeta a palavra brado. O clamor pode ser executado em diversas situações. Quando você está desesperado, quando você está vendo o perigo chegando, você grita, Senhor, me socorre. Um acidente às vezes chegando perto de você, um perigo acontecendo. Como eu vi o testemunho de um pastor, que ele estava nos Estados Unidos e um terremoto forte veio ali no lugar onde ele estava. E ele vendo o solo rachando perto dele, a casa dele ia cair. E ele disse que ele saiu para fora, levantou as mãos e gritou, Senhor, nos socorre, não nos deixe esse terremoto levar a minha família. É um momento de desespero, de pedido de livramento. O clamor se manifesta também no momento de grande alegria. Quando você recebe uma bênção, quando o filho chega na nossa casa, quando recebemos um emprego depois de tanto tempo desempregado, quando vemos a cura de alguém, nós levantamos as mãos e bradamos e clamamos, obrigado, Senhor, pela bênção recebida. Aí nós bradamos, nós clamamos ao Senhor. Eu quero falar no segundo tópico dessa mensagem sobre esse ponto vai mexer com algumas pessoas, mas nós temos que dar uma resposta bíblica. Nós não podemos ser guiados por frases prontas. A igreja não pode ser conduzida por ditados, por misticismos, por invenções que o povo inventa na igreja. Como, por exemplo, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Nunca mais fale essa heresia, irmão. Nunca mais fale essa besteira. Deus escuta, Deus responde todas as orações. Não é verdade. Isso não é verdade. Orações, ensinos errados sobre oração. Primeiro que eu quero falar aqui é a tal da oração contrária. Meu Deus, irmãos, tem crente que acredita nisso. Oração contrária. A oração no nosso meio é feita a quem? A quem nós oramos, irmãos? Os irmãos oram a quem? A Deus em nome de... Não foi o que Jesus ensinou? Posso orar diretamente a Jesus? Pode. Jesus falou que pode. Oração contrária é a prática de que alguém está orando, ele entrou no circuito da sua oração, circuito é caminho. Uma pessoa orou, ele entrou no circuito da sua oração, e ele está orando contra aquilo que você está orando. Irmão, Deus não vai se interpor nesse tipo de oração. Deus vai ouvir e atender e agir diante da pessoa que está orando a Ele da maneira correta, da motivação correta. Se alguém entrou na oração sua contra, se não for para interceder, essa oração está sendo jogada no lixo.
essa oração não terá nenhum tipo de efeito. Então, esse negócio de oração contrária não é ensino bíblico. Isso é mais um ensino que entrou com a vinda do neopentecostalismo. O neopentecostalismo, vindo no mundo da década de 70, trouxe muita coisa boa, mas muita coisa ruim no meio dos crentes. Uma outra coisa aqui sobre ensino errado de oração é determinar. Determina que vai acontecer. Junto com esse ensino, entrou a palavra do crente tem poder. A palavra do crente tem poder. Me mostra um versículo. Eu investiguei a semana toda. Me mostra um versículo só que defenda isso. Eu só quero um, do Velho e do Novo Testamento. Que a sua palavra tem poder. Que a palavra dita pelo Nilo aqui tem poder. Para uma palavra ter poder, uma palavra sua, dita da sua boca, ter poder, você precisa ter 3 atributos básicos. Onisciência, você precisa conhecer toda a situação. Você precisa ter onipotência, você precisa ter poder de agir em todas as situações. E você precisa ter onipresença. Você precisa ver a situação e declarar uma palavra. Eu vou mostrar aqui, na Bíblia. Esse ensino de que a palavra do crente tem poder, surgiu através de um pastor americano na década de 70. E ele falou assim, declara uma palavra e vai se materializar. Declara uma palavra sobre o enfermo e ele vai ser curado. Declara a porta aberta que ela se abre. Declara a maldição que ela vai acontecer. Não tem nenhum texto na Bíblia. O único texto que foi usado para defender isso é falando sobre Elias, lá em Tiago. Vamos lá nesse texto. Tiago capítulo 5. Daqui vem esse ensino. Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18. O tema dessa parte, Tiago, capítulo 5, do 7 ao 20, ele fala de 1, 2, 3, 4 assuntos diferentes. 4 assuntos diferentes. Não está falando do mesmo assunto nessa parte da epístola de Tiago. Ele está falando aqui de paciência, do 7 ao 11, juramento, do verso 12, oração, do 13 ao 18, e conversão de pecadores, verso 19 e verso 20. Falando de oração do 13 ao 18, aqui agora falando de Elias, ele fala assim, 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. O que Elias fez para aquela obra da chuva não vir e depois vir? O que ele fez? Ele falou com Deus. A direção, a palavra dada por Elias, não veio da mente dele. Veio da direção do Espírito de Deus na vida de Elias. Não foi uma declaração da boca de Elias. Foi uma direção do Espírito de Deus na vida de Elias. Como todos os profetas do Velho Testamento e do Novo. O Senhor colocou a palavra no meu coração. E eu declarei. Não é homem que fala e as coisas acontecem. Precisa vir da direção de Deus. Eu quero um outro texto para fortalecer esse ensino. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 14 e o verso 15.
Eu estou falando sobre ensinos errados sobre oração. Verso 14 e verso 15 da primeira epístola de João. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O que é que determina uma resposta de oração diante de Deus? É uma palavra declarada? É a fé que temos? É a nossa vida de consagração? Ou, segundo João, capítulo 5, versos 14 e 15, é a vontade de Deus? O que é que determina algo na sua vida? É você falar, eu determino o que vai acontecer, eu determino que eu vou prosperar, eu determino que eu vou ser curado, eu determino que você vai ir, eu determino que você vai para aquela cidade e vai acontecer, ou é vontade de Deus? Então a vontade de Deus está acima da sua fé, da sua consagração e daquilo que você pensa. É a vontade de Deus que é o aferidor. É a vontade de Deus que mostra que eu estou no caminho certo, que eu estou... Então o que acontece, pastor, quando nós muitas vezes declaramos uma palavra sobre a vida de uma pessoa, declara a cura sobre o seu câncer, a cura sobre a dor no seu joelho, e acontece? Você orou segundo a vontade de Deus. Você declarou uma palavra segundo o Espírito de Deus colocou em você. É aquilo do homem de Deus está falando aqui, uma mulher de Deus está falando no louvor ou numa pregação, e de repente vem uma palavra de Deus direcionada para aquele momento, e você declara aquela palavra e ela acontece. Não é por causa de você. É o Espírito de Deus na sua noiva, na sua igreja, declarando palavra de cura, de portas abertas. Por que é assim? Pode perceber, irmãos. Muitas orações que a gente faz aqui não acontecem. A gente ora por pessoas enfermas aqui, eles não são curados. A gente ora por pessoas que estão desempregadas há muito tempo. Eu fiquei desempregado 3 anos. E nesses 3 anos, eu recebi muita palavra. Muita palavra que a porta estava aberta. Vai, a porta está aberta. E não abria. Muitas pessoas receberam palavra de cura aqui e não foram curadas. Pessoas que receberam palavra para parar de tomar os remédios. Eu declaro uma palavra aqui, que pode parar de tomar os remédios. Você está curado. E a pessoa para de tomar o remédio e morre. É muito sério você falar, assim diz o Senhor. É muito sério você falar esse negócio. A palavra do crente tem poder. Isso eu nem escuto mais. Pode falar à vontade, eu nem dou mais atenção. Porque isso não corrobora com a Bíblia. Se alguma palavra você fala aí, você vive falando, que não tem apoio nas Escrituras, pare de falar, irmão. Pare de falar coisas que a Bíblia não te dá autoridade para falar. Temos que parar de falar coisas que a Bíblia não apoia. Ou nós somos crentes da palavra, que declaramos a palavra verdadeira, a palavra que verdadeiramente vem de Deus. Aí eu vou falar a verdade. A palavra de Deus tem poder. A palavra que vem da Bíblia, falada por um homem de Deus, falada na hora certa, na direção certa, pelo Espírito de Deus, falada na direção certa, essa palavra vai produzir vida, vai produzir cura, vai produzir libertação, porque vem da boca de Deus. Isso Deus vai confirmar. Irmão, se esse negócio que a palavra do crente tem poder fosse verdade, quando chegasse sem dinheiro no meu bolso, eu declaro que tem dinheiro no meu bolso. A enfermidade chega na minha casa, eu declaro cura na minha casa. Eu declaro cura na minha vida de fulano e de fulano e de cicrano. Eu declaro que a porta se abre, eu não quero mais desemprego. Irmão, a gente não ia passar nunca dificuldade. Nunca íamos passar situações adversas. Porque a gente quer ver as pessoas bem. Mas muitas vezes Deus trabalha na tribulação para tratar com coisas na nossa vida. Outro ensino errado sobre oração. Deus responde todas as orações. Tiago, capítulo 4, verso 1,
ao 3. Tiago 4, do verso 1 até o verso 3. Diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Para uma oração ser respondida, precisa passar pelo crivo da vontade de Deus. Segundo lugar, tem que haver uma atitude interior verdadeira, arrependimento, quebrantamento sincero, desejo de reconciliação, desejo de perdoar, de conserto, reparar coisas erradas. Segundo Tiago aqui, muitas orações são feitas por motivações egoístas. Muitas orações são feitas, na verdade, só para atender o nosso próprio ego, para satisfazer aquilo que a gente deseja. Existem orações, por exemplo, que são feitas com a motivação certa, na direção certa, mas Deus não atende, porque não passou pelo primeiro crivo, que é a vontade de Deus. E os irmãos não acham que, os irmãos não pensam que eu gostaria muito de que minha mãe estivesse aqui congregando comigo, como ela aceitou Jesus. Não era minha vontade que ela saísse do hospital, lá do Beneficência Portuguesa, vencesse o câncer que ela pegou, e estivesse agora aqui congregando, ainda vivendo com meu pai. Era minha vontade. Mas por que Deus não atendeu a minha oração? No primeiro momento eu fiquei frustrado, fiquei chateado. Poxa, Senhor, minha mãe aceitou Jesus, agora podia vir para a igreja, congregar, por que o Senhor não atendeu isso? E tem mais uma coisa, irmão, tem oração que Deus não responde e também não dá satisfação. Ele não dá satisfação, porque não respondeu. Nós temos que aprender a se alegrar com a resposta que Ele dá. Não é vontade de Deus que aquele filho que você tem, eu não sei se não tem, que aquele filho vencesse os vícios e estivesse aqui junto com a gente? Não é vontade, não é a nossa vontade? É ou não é? Não é nossa vontade que a gente consiga aquele emprego, a gente ganhe um bom salário? Não é a nossa vontade? Por que Deus não atendeu? Por que o Senhor não quis fazer aquilo? Não sei, irmão. O pastor que fez o meu casamento, pastor Antônio Valentim, de vez em quando eu falo dele aqui, uma vez ele pregou uma mensagem sobre oração, e ele falou assim: graças a Deus que Deus não responde todas as nossas orações. No dia que ele falou isso, eu fiquei escandalizado. Eu era novo na fé. Eu falei: mas como que você fala um absurdo desse, pastor? Ele falou: Nilo, imagine se Deus respondesse as orações de pessoas que oraram para Deus destruir uma nação. Pessoas que oraram para Deus matar fulano de tal e ceifar a vida de fulano. Se Deus atendesse todas as orações. Se Deus atendesse a oração que você fez de ter aquele carro, de ter aquele emprego, de você muitas vezes, você casar com aquele homem, com aquela mulher, e hoje você vê a situação da pessoa, a sua vida está envolvida com aquela pessoa. Então muitas orações Deus não vai atender. Irmãos queridos, então Deus não responde todas as orações. Um outro ensino errado sobre a oração: orações feitas em lugares específicos por pessoas específicas. Aquele negócio de orar, ir lá naquela igreja, receber a oração forte do pastor X ou Y, ou então a oração feita ao pé do rádio com um copo de água. Aquela oração feita daquela forma. Onde está isso na Bíblia, irmãos? Onde está isso na Bíblia, que eu tenho que ir atrás de fulano para receber a oração do fulano, porque só a oração dele é que vai
fazer efeito na minha vida. Isso não existe na palavra. Não existe. Oração com copo de água, com folha de arruda, oração com rosa, oração com madeira, com areia do Jordão, com óleo de Israel. Oração, irmão, cheia de misticismo. Outro ensino errado é a tal da oração forte. Como todas as outras orações são fracas. Aí eu quero ir em outro texto aqui, ainda Tiago. Tiago é um texto clássico aí, Tiago 5, verso 14 a 16. E aqui os irmãos vão ver uma coisa interessante nesse texto. Tiago capítulo 5, verso 14 a 16. Olha só o que Tiago está falando aqui. Está alguém entre vós, está falando para a igreja, está alguém no meio da igreja, doente, chame qualquer pessoa da igreja, chame os pastores, presbíteros, chame os pastores da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração forte, oração da fé, essa oração da fé é feita por quem? Por quem no texto? Pelos pastores. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode em muitos seus efeitos. O versículo 16 está no contexto dos presbíteros. Então o versículo 16, essa confissão de culpas, não é confissão de culpas para os irmãos da igreja. Essa confissão de culpas deve ser feita a um pastor. É a um pastor, irmão. Não é qualquer irmão que você vai abrir na sua vida. E nesse contexto ele fala, para que sareis, a oração feita por um justo. Esse justo aqui, irmão, é o pastor. É o pastor da igreja, é o que cuida de você. Irmão, a gente precisa aprender a ler direito as escrituras. Precisa aprender a interpretar a escritura direito. Senão a gente vai ensinar tudo errado para o povo. A oração da fé. E uma última oração, outro ensino errado sobre oração. Esse aqui todo crente conhece isso. Oração feita a espíritos, imagens, feita aos mortos e oração feita pelos mortos. Isso era uma coisa que existia lá no meio da igreja do Novo Testamento. E existe uma igreja que ora pelos mortos, faz missa até para os mortos. A igreja católica. Ela faz missa de 7º dia. Para os mortos. A ideia ali é que eles não falam, né? Então vive na ignorância. A pessoa está no purgatório. A pessoa que morreu está lá no purgatório. Na missa de 7º dia. A missa de 7º dia sendo feita. A alma salta do purgatório para o paraíso. Aonde está isso na Bíblia, querido irmão? Aonde está isso nas Escrituras? Ou então esse ensino budista, que é fazendo oração aos antepassados, orando aos antepassados, o espírito do fulano de tal veio aqui ouvir a minha oração e levou para o além. Oração feita aos guias, aos espíritos, orações feitas a ídolos, oração de Santo Antônio, oração de santo não sei quem, de santa não sei quem. Essas orações não têm efeito algum. Toda oração deve ser dirigida a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo, o Pai, que ouve as orações, vai atender se for da vontade dEle. Essas orações, irmãos, não têm poder algum, não têm efeito nenhum na sua vida. Tem sim o efeito de te escravizar na mentira. O terceiro tópico desse tema, oração e jejum, falando hoje sobre oração, eu quero falar aqui sobre a questão da
atitude do coração enquanto a gente ora. É isso aqui, eu vou falar sobre uma coisa que a gente conversou recentemente entre os pastores. Se você ler Mateus 26, nós não vamos ler o texto, só saber, Mateus 26, do 36 ao 46. Mateus 26, do 36 ao 46. Mateus 26, do 36 ao 46. Você nota ali, Jesus no Getsemane. Aquele momento que Jesus sofre muito, nos seus últimos dias. Que o seu suor se torna como gotas de sangue. O que Jesus demonstrou ali naquele momento que ele orava diante de Deus, sabendo que ele tinha que cumprir o papel dele, a função dele? Sabe o que vai nos despertar a orar mais ou não? É esse senso de dependência. A pessoa que aprendeu a orar mais, ele entendeu a dependência. Ele entendeu que é necessário orar porque eu dependo disso. Irmãos, a pessoa que pouco ora, ou não dá atenção à oração, demonstra pouco senso de dependência. Muitas coisas na nossa vida vão prosseguir avante e com saúde por causa da oração. Orar é se alimentar de Deus. Orar é depender de tudo aquilo que Ele vai fazer. Acordar de manhã e orar antes de você fazer qualquer coisa. Antes de ir trabalhar. Antes de resolver alguma coisa, alguma demanda na sua vida. Orar é necessário. É extremamente necessário. É imprescindível. Orar. Gastar tempo orando. Tomar uma decisão importante. É necessário gastar tempo orando antes. Entrar num relacionamento com um homem ou com uma mulher. Investir dinheiro em alguma coisa. Até entrar num emprego. Precisa orar muito antes. Para tomar uma decisão. Eu dependo disso, Senhor. Eu dependo de conhecer o que o Senhor quer. Eu preciso saber a sua vontade. Houve um tempo que, quando eu morava lá na Piraporinha, esse foi meu primeiro desemprego longo. Eu tive 2. Esse eu tive 2 anos, esse segundo aqui foram 3 anos. Eu fiquei 5 anos desempregado, no molho mesmo, na prova. Eu já era crente, passando prova diante de Deus. Deus fez isso comigo. Mas nesse primeiro desemprego, eu era novinho na fé. Eu tinha 7 meses de fé. E fiquei desempregado, numa empresa que eu trabalhei 14 anos. E o facão veio e me levou junto. E eu aprendi a orar naquela tribulação que eu passei. E eu lembro muito bem que, quase fechando os 2 anos, eu fui numa vigília na casa de um irmão. E aquele irmão, sabe aquele irmão que é meio... Você fala, ninguém dá nada por ele, nem parece que é um crente? Deus usou a vida dele. Eu lembro dele, o Daniel. Ele mora em Curitiba hoje. O Daniel, ele chegou em mim no final do culto e falou assim, Deus vai abrir 2 portas para você, escolhe a melhor. E aconteceu. A vigília foi na quinta-feira, na segunda-feira, veio 2 vagas de emprego que eu mandei currículo. E eu fui na primeira, não gostei, e fui na segunda. E eu falei assim, é aqui que eu vou trabalhar. E eu aceitei aquele emprego, e eu lembrei da palavra dele. Mas eu orei. Eu lembro que o meu pastor ensinou, ora antes. Você recebeu uma palavra, mas vai gastar tempo orando. Foram 5 dias, 4 dias. Sexta, sábado, domingo, eu gastei tempo orando sobre aquilo lá, aquela palavra que ele me deu. Se você recebeu uma palavra, irmão, uma profecia, em forma de declaração, não abraça de vez, vai orar. Vai orar. E coloca aquela palavra que você recebeu nos pés do Senhor. Se for de Deus aquela palavra, que se cumpra.
Se não for de Deus, está repreendido. Eu não aceito. Deus quer essa dependência da nossa parte. Então, uma atitude que tem que haver no nosso coração, que a gente vê Jesus fazendo, é dependência. A segunda atitude que deve haver no nosso coração, quando a gente vai orar, é sensibilidade espiritual e visão aberta. Sensibilidade espiritual e visão aberta. Para a gente poder entender o que Deus realmente está mostrando para a gente. Crentes que entenderam isso, eles fluem mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, eles aprendem a oração, irmão, esse tempo com oração vai criar sensibilidade no nosso coração, vai criar maleabilidade no nosso coração, vai amolecer o nosso coração. A tribulação, irmão, ela produz um fruto excelente no nosso coração. Quando a gente às vezes está muito soberbo, irmão, a gente está muito inchadinho, muito orgulhoso, eu oro e Deus atende, eu declaro e Deus faz. Sabe o que, pastor? Eu estou fluindo sem obstáculos. Aí Deus precisa dar uma murchada na sua bola. Deus precisa dar uma descidinha no seu pedestal. Deus precisa mandar você para a casa do oleiro. E você ficar um tempo ali. Para voltar a ter sensibilidade. Voltar a ter uma visão aberta. Voltar a ter um coração mais quebrantado. Entender que você é homem. Você precisa de Deus. Não é por causa de você que Deus está atendendo. Não é por causa dos seus jejuns. Não é porque você fez campanha de 30 dias. Não é porque você passou no monte 40 dias orando. Não é porque você ora de madrugada. Como tem crente, irmão, que gosta de falar isso, né? Eu passo as madrugadas orando. E vem falar aqui. E gosta de anunciar isso. Eu oro muito, pastor. Gosta de ouvir aquelas frases. Ô varão de oração. Ô varoa de oração. Enchendo a sua pelota. Enchendo a sua bola. Jogando você lá para cima. Aí Deus precisa colocar você no seu lugar. E eu também. Que não é por causa de você, não é por causa de mim, irmão. Às vezes aqui vem receber oração, vai na filha do pastor Disseu. A filha do pastor Nito tem 2 pessoas. A filha do pastor Cicano tem 1. Não faça isso, irmão. Nós estamos atrás de Jesus aqui. Uma outra coisa aqui, eu estou acabando, estou aí de olho no tempo. Uma outra coisa aqui sobre a atitude do coração, é a verdade da palavra no coração que ora. Aquele negócio de você orar segundo a palavra, orar segundo as Escrituras. Para orar segundo as Escrituras, precisa estar presente no nosso coração uma coisa chamada Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 precisa estar vivo no nosso coração na hora de orar. É uma coisa bem interessante isso aqui. É orar segundo as Escrituras. É orar para a oração ter eficácia na nossa vida, para ser produtiva. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Sabe uma coisa interessante nesse texto, pastor Disseu? Samuel e todos os irmãos. Está escrito aqui, o fruto singular. Não está escrito os frutos. Cada elemento aqui de Gálatas 5:22 é um elemento de um fruto só. A mansidão, a paz, a longanimidade, o amor, está tudo presente numa coisa só. Se eu agora der uma maçã para você, eu tenho que te dar a casca, o talo, a folha, a polpa, as sementes, o receptáculo das sementes, as vitaminas, os sais minerais e o suco. Tudo isso é uma maçã. Então, todos esses elementos aqui formam um fruto.
Na hora de orar, a palavra tem que estar presente. Um crente que aprendeu a conhecer a palavra, ele não ora bobagens. Ele não fala bobagens para Deus. Ele não abre a boca em vão para falar coisas que não vai receber. Que Deus não vai estar nesse tipo de oração. E uma outra coisa aqui sobre oração é orar e lembrar da promessa que Deus tem para nós. Lembrar do Salmo 119, 49. Salmo 119, verso 49. Salmo 119, verso 49. Que diz assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Orar e fazer Deus, lembrar a Deus das promessas que Ele tem para mim, que Ele tem para nós. Senhor, o Senhor prometeu que me sustentaria, o Senhor prometeu que estaria comigo em todos os momentos. Senhor, eu invoco essa promessa sobre a minha vida. É orar segundo a palavra. É buscar, invocar a promessa da palavra sobre a sua oração. E eu quero fechar essa mensagem de hoje falando uma coisa que essa é uma parte complicada. O efeito da oração no nosso caráter. Pessoas que oram muito de verdade, com o coração quebrantado, você nota no caráter dessa pessoa. Você nota na vida dele. Ele não precisa falar que ora. Ele não precisa ser esse boca aberta, que vive falando que ora. Você vai ver na atitude dele, na mansidão, no bom trato. Ele não é a pessoa, sabe essa pessoa faladeira? Ele fala com sabedoria. Ele dá um conselho na hora certa. Ele não se envolve em demandas. Pessoa que diz que ora muito e vive envolvida em confusão. Vive envolvido em demandas. Vive envolvido em coisas desonestas. Mentindo por aí. Você não pode falar que ora. A sua vida não mostra que você ora. Mostra que você não ora, aliás. A atitude de oração é acompanhada de uma vida de transformação. O envolvimento com Deus precisa produzir um efeito contrário. Não foi que falaram dos apóstolos? E sabiam que eles haviam estado com Jesus. Por que eles falaram isso? Eles viram a vida diferente dos apóstolos. A vida de oração deve ser acompanhada de uma vida de transformação no meu caráter. Aí eu não vou ter mais falha então? Não é isso que eu estou falando. Mas é uma atitude, é uma caminhada de transformação. Então a pessoa que ora pouco, ou não ora, ou não dá atenção para isso, vai demorar mais a ser transformada. Vai demorar mais. Então a oração é imprescindível para a nossa vida cristã. Aí eu quero fechar essa mensagem com aquele negócio de insistir em oração. A parábola do juiz incompassivo. A parábola do juízo compassivo e a oração do Pai Nosso parece que estão se chocando. Parece que estão batendo uma contra a outra. Porque na parábola do juízo compassivo a mulher insistia, não é? Insistia. Ainda que eu não temo a Deus e não respeito os homens, vou atender essa mulher porque ela não para de me importunar. Ela estava sempre fazendo o mesmo pedido para ele. Faz justiça. Faz justiça. Aí vem Jesus na parábola, lá no tempo da oração do Pai Nosso, fala que não é para usar de vãs repetições. Não sejas como os ímpios, os incrédulos, que pensam que por muito falar vão ser ouvidos. Parece que uma palavra está se chocando contra a outra. Mas não é verdade. A parábola do juízo compassivo ensina que eu tenho que insistir num pedido de oração. Se não é vontade de Deus, Deus vai me mostrar para mim. Para de orar isso aí.
Eu não vou atender isso aí. Quantas vezes eu fiz a mesma oração pelo meu pai? Quantas vezes eu fiz a mesma oração pela minha mãe? Eu orei, irmão, mais de 30 anos com a minha esposa pelo meu pai. A mesma oração. Salva meu pai, Senhor. Abre os olhos dele. Mas por que Deus semeou nisso? Deus ouviu nisso, essa oração. Porque eu não usei de vãs repetições. O que Jesus reprova a repetição é vãs repetições. Orações bobas, irmãos. Sabe, orações inúteis. Repetindo coisas que não têm sentido. Pedindo coisas sem sabedoria. Senhor, eu quero morar no Morumbi. Eu não tenho como morar naquele lugar. Eu não tenho condições de morar ali. Senhor, eu quero ser presidente da Google. Para quê? Eu não tenho nada, eu não entendo nada de tecnologia. Quando o Samuel me manda demandas tecnológicas, ele fala assim, vou ter que mandar para o velhinho, sou eu. Eu não sou bom de tecnologia. Eu sou bom de eletrônica, mas a tecnologia eu não sou bom. Eu sou bom, irmãos, de meter a cara nisso aqui, estudar isso aqui. Nisso aqui Deus me colocou para estudar e colocar a cara nisso. Nisso eu amo fazer, ficar aqui atrás de muita coisa. Vãs repetições. Isso Deus reprova. Essa repetição não deve continuar. Mas insistir na oração eu devo. Orar para Deus avivar essa igreja. Quantas vezes a gente pediu? Aviva esse lugar, Senhor, enche esse lugar, traz pessoas para esse lugar. A mesma oração várias e várias vezes. Isso é uma vã repetição? Não. Isso é orar com insistência, até a porta abrir. Eu quero fechar essa palavra de hoje. Semana que vem a gente fala de jejum. Tá bom? Graça e paz. Deus abençoe os irmãos.